Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão, no nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Mais uma vez a gente está se encontrando aqui, mas eu tenho os meus recados, eu estou parecendo missionária. Brincadeira. Quem quiser acompanhar a nossa gravação do podcast no YouTube, a doutora Érica Montalvão, se inscreve no meu canal, aperta a sinetinha, como diria uma grande amiga minha, Balangodango, que a gente precisa que o YouTube perceba que mais gente, mais pessoas podem receber e ter o interesse de saber sobre os assuntos que a gente conversa. No Spotify, chama-se Mulheres de Peito. Bom, hoje, vou falar assim, olha, eu sou ginecologista obstetra, vocês devem saber, e foi um parto trazer essa mulher aqui hoje. De verdade, foi um parto, que a gente está ensaiando o quê? Faz mais de um ano, mais de um ano para conversar, a gente agenda, não dá, vamos remarcar, vamos fazer de longe, mas deu certo, quase que ela não vem, mas obrigada, minha amiga, você virou minha amigona do coração. Hoje quem está aqui comigo é minha amiga Fabíola Molina. Dispensa apresentações, mas eu vou falar porque o currículo dessa mulher é enorme. Não, eu vou falar só um pedaço, quem vai falar é ela mesma. Fá, obrigada por você estar aqui, tá? Obrigada, doutora Érica, é um prazer, uma admiração, né, que eu tenho também, né, por você, pelo seu trabalho, pela sua coragem. Então, acho que mulheres como você, que inspiram tanto. Para mim, desculpa, foi tão difícil da gente... Mas tudo tem o tempo certo, sim, a hora certa, né? E que bom que vai ser hoje e que a gente vai poder ter esse bate-papo gostoso. Bom, primeiro assim, acho que vocês sabem, na minha memória e na memória de todo mundo que conhece a Fabíola Molina, é a nadadora do coração nosso, que representa a gente de memória, mas representa a gente até hoje como mulher. Fala um pouquinho, como é que começou a sua história, a sua infância? Você é de São José dos Campos, como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou nascida aqui, meus pais são nascidos aqui, né, a Kelsey Molina, o Francisco, o doutor Molina, meu pai também era médico, e os meus avós também são nascidos aqui, então é uma família toda, né, os meus avós por parte de mãe, né, minha avó Zezé e meu avô Ítalo, então a gente tem uma geração aí de família daqui de São José dos Campos, e meus pais, eu falo que a minha história, a natação começou já, assim, bem antes de eu começar, porque começou quando os meus pais começaram a namorar lá na associação esportiva, né, na década de 60, então... Os dois faziam natação e os dois começaram a namorar, né, com 14, 15 anos, eles namoraram por 9 anos, casaram, e aí em 73, e eu nasci em 75, e aí, como eles já, né, tinham essa experiência do esporte, com certeza eles iam colocar a minha irmã, eu tenho uma irmã, né, eu e a minha irmã, eles iam colocar a gente na natação em algum momento, porque eles acreditam, né, no esporte, principalmente na natação, até pela segurança que esse esporte traz. Então, em algum momento eles iam colocar, né, nós duas para nadar, mas eu tive uma crise de bronquite. Minha mãe tinha bronquite muito forte. Então, por causa da bronquite, eu tive uma crise fortíssima. Daí eles falaram, não, já vamos colocar na natação agora. Então, eu tinha de 2 para 3 anos. 2 para 3 anos. Aí eu comecei, eu morava pertinho do Sesc. Então, eu comecei ali no Sesc, né? Minha mãe me levava ali no Sesc. E aí fiquei uns 2, 3 anos, porque lá é bem iniciação mesmo, né? E depois eu fui para a Associação Esportiva São José, que lá que eu comecei, né? Na escolinha de natação, que você vai passando de turminha, tendo os professores, e aí começa as competições. Então, a parte competitiva mesmo foi na associação, com 6, 7 anos. Tem nadador que começa mais tarde? Tem. De competição? Tem. Eu sou casado com um nadador, né, que é o Diogo Iabi, né, também foi para as Olimpíadas de 2004. O Diogo mesmo, ele começou com 9 anos. Então, ele não começou tão novo, mas né? 9 anos é novo. Não, para natação é tarde. Para natação é tarde. Olha. 9 anos é tarde. O Fernando Scherer, que é bem conhecido, né, assim, aqui no Brasil, que é o Xuxa, ele também começou, se eu não me engano, com 10, 11 anos. E a Paula Renata, que é uma amiga minha, que veio de Catanduva para treinar na época comigo, e depois ela chegou na seleção brasileira, e hoje ela é professora das minhas meninas aqui em São José. A gente estava falando, falei, quando é que você começou a nadar mesmo, Paula? Ela falou assim, eu comecei também com 9 para 10 anos. Eu falei, nossa, eu nem lembrava que você, tipo, tinha
demorado tanto para começar, né? E ela chegou na seleção. É um pouco, né, mais incomum você ter destaque a nível, digamos assim, né, nacional, internacional, mas você pode começar em qualquer, né, idade. O que eu acho muito legal são as pessoas que começam depois dos 50, né, com 55, com 60. Tem gente que vai lá na loja comprar maiô. Não, porque eu comecei a nadar o ano passado. Quantos anos você tem? 70. Não, Mia, você aprendeu ano passado? Eu aprendi o ano passado. Que bárbaro. Teve um monte de gente que aprendeu a nadar durante a pandemia, que eu também acho o máximo, que na pandemia eles começaram a fazer o negócio das raias. A única coisa que você podia fazer, sei lá, era nadar. Alguns condomínios que tem a piscina. Aí, o teu apartamento tem um horário X. Não, mas você nadar. Começou, aprendeu. Então, isso eu acho muito legal. Isso, independente de você chegar no alto rendimento, eu falo que a natação é um esporte que você... Quando você começa, aí você se apaixona. O avô do Diogo começou porque ele levava o Diogo no treino e falou assim, ficou vendo meu neto aqui nadar, vou aprender a nadar também. Ele também começou com 55 anos, começou a participar de campeonato, aí foi para campeonato mundial na Austrália, nadou pelo mundo todo e aprendeu com 55 anos. Nada master, né? Legal. Mas, enfim, começou. Mas é isso. A intenção é a gente tá aqui também, é motivar que outras pessoas, né, percebam que o esporte pode trazer pra gente um benefício da saúde e qualidade de vida, né? Me conta uma coisa, como é que eram os seus treinos? Porque assim, eu sei que treino para competição e eu achei que a natação é muito rigoroso, horários. Como é que era? Porque as pessoas não têm noção. Eu sei de algumas coisas que eu escuto outro podcast, que é o JJ Podcast, que é o Joel, né? E ele fala muito dos treinos que ele fazia. Mas assim, a rotina é pesada como qualquer outro esporte. Mas como é que é na natação a sua rotina? Como é que era? O esporte é individual, né? Então, acho que o esporte individual tem uma diferença do esporte coletivo. E depende 100% exclusivamente de você, né? Óbvio que você tem toda uma equipe que te ajuda, né? Você tem o teu treinador da piscina, você tem um preparador físico, você tem... Na época não tinha, né? Esse negócio de nutricionista, né? De médico, enfim, né? Na época era só o seu treinador. Mas hoje tem uma equipe que te ajuda a alcançar os seus resultados. Mas o treino, ele varia muito. Eu tive várias fases, né? Eu tive a fase de adolescente, tive a fase que eu estava na faculdade, que você tem uma determinada carga horária, e depois você tem a fase que é mais profissional, que você consegue, digamos assim, se dedicar mais. Nem que você não tem que estudar, mas quando eu estudava, por exemplo, eu estava até comentando com o pessoal, já a partir de uma idade na natação, é importante a gente fazer o que a gente chama de dobra. É fazer 2 treinos por dia, que um treino não é suficiente, né? Você tem que aproveitar, digamos assim, o máximo do tempo daquele dia para você evoluir. Então, você pode escolher fazer um treino ou 2. Então, assim, ele é dividido, óbvio, durante a semana. Tem gente que faz 4 dobras na semana, tem gente que faz 3. Tipo, eu comecei fazendo 3 dobras na semana. Então, segunda, quarta e sexta, eu fazia o treino principal e a dobra. Então, essa dobra, geralmente, é mais ou menos de 1 hora, 1h15. É um treino mais curto, mas às vezes é mais intenso ou é mais longo, sem parar. Na época que eu comecei a fazer isso, que eu tinha 15 anos, como naquela época as piscinas eram descobertas e era frio, então o nosso treinador, junto com um fisiologista que a gente até contratou na época, acharam que o melhor horário era na hora do almoço. Então eu saía tipo uns 15 minutos mais cedo da escola, chegava no clube ao meio-dia, caía na piscina tipo 12h10, fazia um tiro de 50 minutos, então até 1 hora, e chegava em casa às 1h20 para almoçar. E aí eu participava do treino coletivo com a equipe às 4h30. Então, aí, tipo, nessa fase, nessa época, né, eu, sei lá, dava o quê? Umas 4 horas de treino por dia. Quando você fica profissional, que você não tem que estudar, que você tem mais disponibilidade, aí você treina um pouco mais, né? Você treina, sei lá, 8 horas por dia, 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, incluindo a parte dentro da água e a parte fora da água, que hoje ela é muito importante no esporte, é o condicionamento físico que você faz, né? Tanto de realmente de fortalecimento muscular, quanto também de recuperação, né? Então, tudo isso conta como treinamento. E o que eu acho legal do esporte, e eu acho que você pode complementar mais do que eu, como é que fala? A rotina, a disciplina desenvolvida, isso vale para alta performance ou não importa, lazer que seja, mas isso melhora. Eu costumo falar no consultório para as meninas que vêm passar em consulta comigo, eu atendo bastante adolescente, e olha, pratiquem esporte, não para melhorar até a sua
possibilidade, é qualidade de estudo, Uhum. porque melhora a concentração. Ele é um Muito. exercício físico estimulando neurologicamente, com a capacidade de concentração aumenta. Isso já é estudo. Isso é comprovado que realmente assim o exercício ajuda muito, Sim, né, no estímulo sanguíneo, né? Você vai saber muito mais, o nosso exato. cérebro funciona muito melhor depois de uma atividade física. Você fez faculdade, né? Eu fiz Me faculdade nos Estados conta, Unidos. me conta um Eu pouco. ganhei uma bolsa de estudos, né, nos Estados Unidos. Na época, foi um processo que comecei a me destacar no Brasil com 16, 17 anos. E aí, nadei um sul-americano que foi até no Brasil. E ganhei das meninas, assim, da América do Sul, tipo, com 2, 3 segundos de diferença. E aquilo meio que, de uma certa maneira, me desmotivou, porque eu estava à frente das meninas e eu não via muita perspectiva. Tipo, aqui eu não, né, eu preciso, talvez, buscar novos objetivos e ter um estímulo mais forte. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade de ir para os Estados Unidos. Né, isso era 1992, 93, a internet ainda estava começando a aparecer e tudo era feito por carta. Então, assim, como é que você consegue uma bolsa nos Estados Unidos? Então, né, você escreve carta realmente pelo correio, você não sabia Máximo inglês, fax, né? você traduz, entendeu? Tipo assim, as pessoas, ganhou bolsa de estudo nos Estados Unidos. Nossa, legal, facinho, né? Facinho. É. Né? Você vai escrever a carta, você vai pedir para alguém traduzir a carta, porque eu não sabia bem inglês, você vai colocar no Correios, você vai mandar, você vai esperar uma resposta. A maioria das cartas eu mandei 20. Primeiro você tem que saber para onde você vai mandar a carta, que você também tem que descobrir o endereço das Senão não universidades adianta, não e chega. dos treinadores, né? Então eu consegui tudo isso, mandei as cartas e aí eu tive algumas respostas positivas. Na verdade, tive 5 respostas positivas das 20 cartas. E aí uma dessas equipes, né, dessas universidades que tinha interesse que eu fosse era a Universidade do Tennessee. E aí, na época, tinha uma menina que nadava, que morava no estado do Tennessee, que é a Gabriele Rose, e a gente conversou com a mãe dela. Será que Fabíola, não pode aí ficar alguns dias na casa né, na sua casa, que a mãe chamava Regina Rose, para ela poder, de repente, conhecer a universidade e ver se ela vai? Aí a Regina, não, pode vir aqui para minha casa. Daí eu fui para lá em abril, fiz uma visita na faculdade. É óbvio que a gente fica super encantada, porque é uma faculdade, né, nos Estados Unidos, é uma coisa, assim, surreal, né? O estádio de futebol americano da minha universidade, na época ele foi reformado agora, né? Agora ele tem capacidade para 107 mil pessoas. Olha O só. estádio de futebol americano da minha universidade. Né, são 33 mil alunos e o estádio, né, e tem os jogos, você acaba gostando de futebol americano, né? Quem gosta de futebol americano, o astro daquela época lá era o Peyton Manning, que é o quarterback super famoso, enfim. E ele estudou bem na fase que eu estudei. Enfim, ganhei essa bolsa de estudos, fui para os Estados Unidos, ganhei, né, conquistei essa bolsa de estudos. E aí quando eu fui para lá, eu pensei em fazer psicologia, porque eu gosto, acho que a parte mental ajuda muito a gente a conseguir superar alguns momentos com mais facilidade, mas eu tive um professor que eu também não entendia muito bem inglês, então assim, o inglês no primeiro ano me bloqueou muito de muitas coisas, então, e também era muito jovem, né, num outro país, então eu desisti de uma certa maneira da psicologia, mudei para fisioterapia, também não me encontrei muito, e aí lá você pode escolher algumas aulas diferentes, assim, eu estava escolhendo algumas aulas de teatro, e aí, depois de 2 anos que você vai fazendo as suas aulas, algumas são obrigatórias, né? Matemática, inglês, história. Aí você tem que decidir exatamente quais você vai seguir, porque depois não vai ter tempo de você finalizar, né? Aí, nesses 2 anos, que eu já tinha mudado de uma para outra, o pessoal falou, o que você gosta? Você não tá gostando desse? Não tá gostando? As aulas que eu realmente gosto são as aulas de teatro. O pessoal, você nunca pensou em fazer? Eu, não, nunca pensei em fazer teatro. Mas por que você não pensa? Tá bom, vou pensar. Então, daí eu falei com meus pais, se você quiser fazer isso, tudo bem. Aí eu me formei em teatro. Olha só, que legal. Mas muito A como gente não tem experiência, ideia, né? mais como experiência de vida mesmo e como... porque lá o teatro não é só interpretação, não é você ser uma atriz. Você tem aula de figurino, você tem aula de cenário, você tem aula enfim, de várias coisas relacionadas, né, de iluminação, né, de produção, e eu falo assim, até acabo usando muito hoje, assim, no meu trabalho, quando a gente começou a empresa, essa parte toda, assim, né, de produção de foto, de catálogo, eu que ajudava a fazer, criar catálogo, eu que fazia, né, não tinha uma formação, digamos assim, em marketing, mas você vai com a experiência que você tem de você ir criando as coisas. Eu sempre tive esse lado meio que criativo, sempre muito aflorado, né? Então foi isso. Aí eu me formei, fiquei 4 anos e meio lá na faculdade, me formei em dezembro de 98.
Olha só, eu tô perguntando isso da faculdade porque, assim, quando eu falei que eu ia conversar com você, eu falei entrevistar é uma pretensão, viu, gente? Eu conversar com a Fabíola Molina foi exatamente isso. Falar, mas assim, eu lembrei que você tinha feito faculdade e às vezes algumas meninas perguntam como que elas conseguiriam conciliar, né, o estudo e até conseguir ou não, né, despontar quem quer seguir carreira, né, de atleta. E aí eu falei, pode deixar que eu vou perguntar. Então, assim, e aí é legal saber que você foi... Naquela época, que nem eu falei assim, a gente tinha muito mais dificuldade, né? Porque você não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha Skype, não tinha nada. Então, assim, era tudo na base da carta. Hoje em dia, eu fui meio que a cara com a coragem. O meu marido também acabou estudando lá. E hoje, inclusive, ele tem uma empresa de assessoria esportiva para conseguir bolsa de estudo, né? Para atletas irem estudar lá. E muitas pessoas não sabem que você não precisa ser um atleta top. Nossa, você é o melhor do Brasil. Aí você vai conseguir uma bolsa. Não, você pode ser o número 300 do Brasil. Independente de ser nadador ou não? Ele ajuda de uma maneira geral. Como ele conhece mais atletas de natação, ele ajuda o pessoal do futebol. Uma época já ajudou também o menino do golfe. Então, ele conhece as universidades, né? Todo o processo de admissão. Então, ele ajuda de uma maneira geral, né? Mas, óbvio que ele tem muito mais cliente da natação, né? Mas se ele não conseguir ajudar, ele vai saber alguém que ajude. Mas isso é muito legal, porque as pessoas não imaginam, assim, como o esporte é valorizado lá, as oportunidades que, tipo assim, você não precisa ser um super, assim, atleta, né? A gente tem histórias de muitas pessoas que aqui no Brasil, tipo assim, aqui em São José mesmo, que não era nem terceiro da cidade, que era, tipo assim, chegava em quinto no campeonato municipal e foi lá para os Estados Unidos, se esforçou, se destacou na equipe, se formou lá, continuou lá, tá fazendo a família, né, uma vida lá, tá trabalhando lá e super feliz. Então, assim, existe essa possibilidade, né? E é legal você falar isso, porque existe uma certa... não é preconceito, é uma dificuldade de saber a hora que você encerrar a sua carreira como atleta, o que você vai fazer. Sim, né? Eu tenho umas conhecidas que, né, jogaram rugby, aí daqui a pouco pararam, eu falei, mas e agora? Eu não estudei. Mas é difícil mesmo, tem que estudar, né? E agora o que eu faço? Então, isso é importante. O estudo é fundamental, né? O estudo, eu acho que ele tem que andar lado a lado. E não acho que antigamente, né, na época que eu fui para os Estados Unidos, a gente vivia uma realidade diferente. Hoje, no Brasil, você consegue. Antes, eu acho que era mais difícil de você conciliar os estudos com o esporte no Brasil. Hoje, a gente tem atletas da seleção brasileira que fazem faculdade, que vão para as Olimpíadas, que fazem medicina, inclusive, que é uma coisa super difícil. Teve um menino que foi para as Olimpíadas do Rio 2016, acho que hoje ele até foi fazer neurologia. Nossa. Não é Marcelo o nome dele, tá me fugindo o nome dele agora. Depois eu lembro. Nadador de borboleta. Legal. Macedo, como é que é o primeiro nome do Macedo? Marcos Macedo. E hoje ele é médico, mas ele trancou 6 meses só na véspera das Olimpíadas. Mas ele estava fazendo faculdade quando ele conseguiu o índice olímpico, né? Então, hoje existem mais possibilidades, assim, eu diria, de você conseguir conciliar o estudo, né, com a escola, que é fundamental. Não pode abandonar o estudo, isso nunca. Porque, assim... O esporte vai acabar rápido, né? Você tem que se preparar. Exatamente, é um planejamento a médio e longo prazo. Deixa eu te perguntar, você sempre quis natação ou você entrou pela essa história? Você estava com crise, né, de asma e começou natação? Eu fazia balé também na época e fazia ginástica olímpica. Teve até um campeonato que eu fui de ginástica olímpica, cheguei até a ser, tipo assim, campeã paulista. Então, mas eu era bem magrinha, falei baixinha na época, não tinha crescido ainda. E então meus pais me colocaram também nessas outras atividades, né? Digamos assim, balé não é um esporte, mas era algo que eu também gostava. Ia fazer a ponta e a ginástica olímpica. Mas as competições começaram a coincidir, né? E aí você começa e teve um campeonato de ginástica olímpica que eu caía, eu falei assim, nossa, eu caí, tipo assim, sabe aquela queda que quando o ginásio todo faz assim. Acho que depois disso eu fiquei meio traumatizada. Daí eu não fui. Aí eu falei assim, não, acho que é melhor eu ficar na natação mesmo. Mas ótimo. Eu acho que meus pais, eles gostam, né, muito de água. A gente tinha uma casa na praia, então no final de semana
A gente ia pra praia, então meu pai estimulava a gente. Meu pai é, tipo, uma pessoa super animada, né? Super, até hoje, super aventureira. Então ele falava assim, a gente tinha uma casa ali na Praia da Tabatinga e tem uma ilha em frente, que é a Ilha de Tamanduá, que é tipo uns 2 quilômetros. Ele falou assim, que criança quer ir nadando pra ilha? Aí as crianças, a gente quer, ó, quem chegar nadando na ilha vai ganhar um sorvete. Tipo, não é nadando na ilha, tipo, daqui ali é 2 quilômetros. Aí ele levava uma prancha de windsurf, né? Que ele ia em cima, se alguém cansasse, né? E a criançada ia nadando até a ilha. Né? Tipo assim, o legal era a gente pegar carona pra voltar, que a gente tinha que pegar carona com alguma lancha que tivesse na ilha. A gente veio nadando até aqui, você pode dar uma carona na sua lancha? Era assim. Então o legal era pegar carona em alguma lancha chique na volta. Mas isso é legal, porque eu acho que trouxe muito essa, né, essa questão, né, dos meus pais gostarem de esporte, de a gente estar na água e de ser algo que a gente também praticava nesses momentos de lazer, que vai criando. E eu acho que também os treinadores são muito impactam muito na nossa vida. Então eu gostava muito, né, da treinadora daquela época, que era a Zanza, a nossos amigos, né? Eu acho que nessa fase que você está iniciando, o que importa muito são as amizades. Eu quero ficar junto com meus amigos. Então você tinha as amigas, todo mundo ia à casa de um no final de semana, depois todo mundo ia na casa do outro no final de semana, saía do treino, era sempre churrasco na casa de alguém, então você forma um grupo muito bacana e isso motiva. Você me falou uma coisa importante, assim, eu gosto de, no meio da conversa, ir dando algumas umas ideias que, assim, professores, vocês são muito importantes pra gente. Isso falo na escola mesmo. O professor mais legal chama mais atenção e as crianças amam a matéria. Pode nem ser a matéria mais fácil. Sim, exatamente. Se é que existe matéria mais fácil, mas chama atenção. Então, isso é importante para você amar e gostar do que você faz. Exatamente. O papel deles é fundamental. Eu sempre, assim, agradeço a Zanza publicamente, já falei para ela o quanto você foi fundamental na minha vida e na vida de todas aquelas crianças que conviveram com a gente, que seguiram o esporte até os seus, né, para entrar na faculdade, mas que tiveram essa experiência maravilhosa. Os treinadores, eles têm um papel fundamental, fundamental. Então, eu sou muito grata, assim, de ter tido a Zanza, né? E falo para os professores hoje que a gente acompanha, né, de perto, vários, o quanto... Eu até falo para eles, recentemente eu recebi o meu ex-treinador, que é o Vacari, o filho dele está cursando educação física. E ele está trabalhando aqui na associação como estagiário, né? O Pedro. Aí eu falei, Pedro, parabéns você ter escolhido a educação física. Às vezes as pessoas acham, né? Educação física não vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, Pedro, nossa... E o pai, né? Foi formado em educação física, foi treinador. Eu falei, Pedro, que legal que você escolheu essa profissão, que você pode ajudar tantas crianças, tá? Né? E ele é um menino que tem super dom, assim, para criança. Eu falo, nossa, muito legal você estar nessa caminhada. É disso porque que a gente precisa, né? É disso que a gente precisa. Verdade. De toda a sua história, você tem algum ídolo que, assim, que te motivou a treinar? Porque teve um dia que você fala assim, eu não queria treinar. Você fala, não, eu vou. A gente vários, sempre, né? a gente sempre tem vários, né? Então, acho que quando você, no caso, eu era atleta de natação, eu vi as meninas que eram as campeãs da minha prova. Então, tinha uma menina húngara que nadava muito bem, que era a Cristina Ezergesi. Então, assim, ela era a minha... Porque ela nadava costas, e, né, eu nadava costas. Ela ganhou 3 Olimpíadas seguidas. Então, você ficava... E ela nadava super bonito, né? O que ela fazia era incrível. Então, assim, eu super admirava, né, a Cristina Ezergesi. Nossa, achava ela o máximo. Depois o tempo foi passando, aí tinha outra menina que também ganhou 2 Olimpíadas seguidas, que é uma americana chamada Natalie Coughlin. Aí tinha um outro nadador de costas também, que... americano, que também detonava na época. Geralmente eu admirava os nadadores de costas, né? E aí no Brasil tinha um nadador que era o Rogério Romero, que também nadava as provas de costas. Ele foi para 5 Olimpíadas. E eu acompanhei. Então, o Gustavo Borges, óbvio, porque... Só que daí eu comecei a competir na mesma equipe que ele, então a gente acaba, tipo assim, nossa, eu tô junto da mesma equipe. Né? E você vai tendo, assim, óbvio que, tipo, né, Ayrton Senna, quem nunca, tipo assim, teve o Ayrton Senna como ídolo brasileiro, não tem como, né? Então, sempre, né, eu tenho muito na minha memória de criança, assistir as corridas de domingo, né, fazer bandeirinha, torcer, né, se emocionar com o hino. Então, isso aí fez parte, assim, da minha história. O Ricardo Prado foi, né, ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas de 84, né? Foi 84 que ele ganhou, né? Foi 84. Foi, porque eu tinha 9 anos.
Então, ele também foi uma pessoa que eu, tipo assim, eu não me imaginava ser igual ele, mas ele me não super... tinha internet como não tem, tinha, né? De é, divulgação, era não, TV. então o Ricardo Prado Né? também foi uma pessoa que, assim, meu pai me levava, às vezes no campeonato, ó, o Ricardo Prado vai dar a demonstração lá no Ibirapuera. Meu pai levava a gente pra assistir a demonstração, não era nem competição, era demonstração. Mas meus pais faziam. Olha o teu pai na Meu história, pai, olha que legal. super, não, fundamental. Porque, tá vendo assim, tem que ter essa motivação, porque assim, às vezes a criança não sabe Não né? Mas sabe. vamos levar, vamos botar eles para fazer alguma coisa. E, Não, meus pais, assim, eles eram sempre foram super envolvidos, não de uma forma de cobrança, ai, Fabíola tem que ganhar. Não, mas eles queriam o melhor. A gente quer dar todas as oportunidades para ela que chegue lá. Eles nunca foram, assim, chatos, ou entendeu? Mas eles sempre davam as dicas e faziam o possível. Deu, não deu, enfim, mas sempre com muito bom senso. Mas, por exemplo, o treinador, ele, de uma certa forma, meu pai, tipo, percebeu, nossa, a Fabíola precisa de um treinador, né, melhor para conseguir se destacar mais. Ele conversou com o clube não aceitou muito, ele entrou pro conselho do clube para convencer os conselheiros do clube. Olha só. Para ir trazer o treinador. Então, até isso, tipo assim, meu pai fez, entendeu? E aí, realmente, esse treinador veio, que é o Mauri Machado. E foi quando eu consegui realmente dar um salto. Eu fui campeã brasileira naquela época, em 1990, das minhas 4 provas individuais, bati os 4 recordes, né, de categoria. Foi quando o pessoal falou, nossa, tem uma menina lá em São José nadando bem. Mas esse treinador foi realmente fundamental. E é uma outra coisa que a gente falou assim, né? O treinador, ele tem essa importância, acho que enquanto você é criança, de trazer essa paixão, esse gosto pelo esporte, mas vai passando o tempo, óbvio que isso aí continua, essa confiança que você tem que ter no treinador, mas o como é importante ter um treinador bom, né, para você, quando você vai chegando no alto rendimento, a diferença que faz, realmente você tem alguém competente para te treinar. Como para todo caminho que você queira seguir, você precisa de alguém que saiba mais para te orientar, né, e saiba melhor. Não que o outro seja ruim, em cada momento tem a sua importância, né? Do treinador. O treinador, ele é fundamental. E o treinador, acho que no esporte, de uma certa maneira, tem todo um estudo, tem toda a parte científica, mas tem muito feeling também, né? A gente fala que às vezes tem um monte de gente que treina bem, mas chega na hora da competição, tipo assim, a gente fala erra o polimento, que é a parte final, ou descansou de mais ou descansou de menos, porque você treina numa intensidade durante o ano, você tem todo um cronograma, e aí perto da competição você vai descansando para você poder estar na tua melhor performance. E tem muita gente que fala que erra o polimento, né? Porque o treinador não conseguiu perceber o que aquele atleta precisava. Acho que já era assim antes, mas agora é mais visível isso, né? Acho que é mais perceptível isso, né? Acho que tá tão complexo isso, porque é tanta variante, variável, né? Para poder aparar as arestas. É muito detalhe. E às vezes ganha no detalhe, né? Ganha no detalhe. Natação, principalmente, ela é centésimos, né? Você tem uma preferência de piscina aquecida ou piscina fria? Aquecida, com certeza. Piscina fria, pelo amor de Deus. Mas para competir faz diferença? Não, é assim, você tem uma temperatura, né, até que a FINA, que é a Federação Internacional, tem como regra, você não pode competir em piscina menos de 25 graus. Que eu saiba, tipo, a regra era essa, pode ser que tenha mudado, tá? Alguém conferia aí, piscina, né? Mas era alguma coisa nesse sentido, abaixo de 24 graus, né, não sei se é 24, 25, mas alguma coisa assim, você não faz competição oficial. Então, tu tem que ter uma temperatura, não é agradável você nadar numa piscina de 24 graus. Águas abertas é diferente, você tá no mar, né, é completamente diferente. Até lá em Londres, a Poliana Okimoto saiu da prova porque ela teve hipotermia, né, não conseguiu finalizar a prova porque realmente estava muito gelado lá em Londres. Assim como tem também lugares onde eles nadam de águas abertas, que a água é extremamente quente, que também é muito difícil você nadar numa água tipo 32 graus, que teve algum mundial que foi tipo lá no Oriente Médio, alguma coisa assim. Então, assim, a piscina de competição, ela tem uma temperatura ideal. Para competir, a temperatura ideal que eu acho é 27 graus. Para competir. Para treinar, eu gosto de treinar com 28. Que eu acho que ela é um pouco mais agradável. Às vezes você treina, tipo assim, competição, tem pessoal que gosta de competir 26. Eu era prova de velocidade, então assim, o 27 eu acho ótimo, mas 26 também tá tudo certo, entendeu? Agora 25 já não dá. 25 já não dá para você competir numa piscina de 25 graus, é bem fria. Olha só. E a 29 também já é, porque o grau da piscina muda muito. O pessoal, 29, 30, tudo a mesma coisa. Não, é bem diferente. E é realmente bem diferente. Então, acho que treinar na piscina de 28 graus, ela é ótima. E qual estilo você gosta mais? Você já falou, mas qual estilo que você gosta mais? Eu me destacava mais no costas, né? Então, você tem a facilidade, você
né, o pessoal fala, por que você escolheu Costa? Eu falei, gente, não é a gente que escolhe, é Deus. É Deus que escolhe, né? Você começa a se destacar naquela nado por algum motivo, né? Porque você treina do jeito igual. Óbvio que você começa a se destacar naquilo, você começa a treinar mais especificamente para aquilo. Mas quando eu era criança, meu treinador, né, o Amaury Machado, ele sempre... Eu também nadava medley, então acho que é bacana quando você é criança, você nadar o medley, que são os 4 estilos. Então você nada o borboleta, o costa, o peito e o crawl. Tipo, o peito eu nunca conseguia chegar entre as 5 primeiras, então, né, eu não tinha tanta facilidade. Tem gente que tem mais facilidade nesse estilo, o meu pior estilo sempre foi o peito. Mas eu adoro nadar borboleta, por exemplo. Assim, entre o borboleta e o crawl, é que borboleta você não nada com frequência porque ela é mais cansativo. Mas fazer tiro de borboleta, por exemplo, se tiver uma competiçãozinha, tipo assim, se tiver hoje uma competição, que você quer nadar? 50 borboleta, eu vou de boa, entendeu? 50 ou 25. E nadar, competir, você foi até... Tem quanto tempo que você parou? Até 2012, oficialmente pela seleção brasileira. Anos? Eu tinha 37 em 2012. Depois, em 2013, eu fiz um ano desse treinamento. Então, eu não nadei pela seleção brasileira, mas eu nadei só por São José dos Campos. Então, eu nadava, 3 vezes por semana e só representava a cidade em 2 campeonatos que eu não precisava de performance. Então, em 2013, eu ainda competi por São José, mas não competi pela seleção. E aí, a gente fez uma super festa, assim, de encerramento da minha carreira com uma competição chamada Swim for Change em novembro de 2013. Então, essa foi realmente o encerramento da minha carreira. Que a gente trouxe atleta internacional, trouxemos atleta dos Estados Unidos, da Rússia, da Suíça, né, para andar junto com os atletas daqui da cidade. Foi um evento legal, muito bacana. Foi muito legal. E assim, eu não vou gravar muito tempo, porque eu quero você de volta, eu não sei quando, mas tem uns assuntos que eu preciso entrar. Claro, estamos aqui para isso. Você é empreendedora. Sim. Você morou em Brasília por alguns 3 anos. motivo. Então, conta pra gente essa sua empreitada fora da natação. Como é que apareceu? A natação, em algum momento, ia acabar, né? Então, assim, quando eu fui para as Olimpíadas de 2000, que eu demorei 9 anos, digamos assim, para conquistar, comecei a sonhar em ir para as Olimpíadas em 91, consegui em 2000. E quando eu fui em 2000, eu tinha 25 anos, já tinha me formado na faculdade, né? Me formei em 98, fui para Sydney em 2000. E aí, depois disso, alcancei meus objetivos. Então, a princípio, já vou fazer a transição para fazer a minha carreira, né, fora das piscinas. Na época, eu já usava um produto que eu desenvolvi porque eu nadava costas, eu queria... E aí, como eu nadava costas, eu pegava muito sol, porque nadava na piscina de associação, então sempre uma piscina descoberta. E de maiô você pega muito sol, né? Você fica com a barriga branca. Então, eu desenvolvi um produto chamado Sunkini, que era um biquíni para treinamento. E as minhas amigas todas queriam aquele produto. Então, na época, eu já vendia, né? Em 99, em 2000, 2001. Então, quando eu fui parar de nadar, isso já fazia muito sucesso. Em todos os lugares que eu ia, a Fabíola eu já levava 20 Sunkini. Eu sempre vendia muito Sunkini. Os meus, né, os que eu usava, as cores que as pessoas gostavam, que eram as cores que eu usava. E aí eu falei, não, já que eu vou parar de nadar, então acho que vou seguir vou começar a empreender nesse sentido. Conversei com meus pais, nós achamos super legal, a gente apoia no que você precisar. Aí eu começo a correr atrás da papelada, né, de fazer CNPJ e, enfim, de abrir a empresa. E a gente abriu a empresa. Aí foi começar a contratar uma costureira, ou primeiro vai terceirizar, vai ver onde que vai fazer, como é que vai ser, enfim, né? Desenvolve uma coisinha de cada vez. E nisso eu comecei a namorar meu marido, né? Na época a gente começou a namorar, não sabia que eu ia casar com ele, mas ele foi morar nos Estados Unidos também. Então, de uma certa maneira, para eu encontrar com ele, porque ele estava morando fora, eu tinha que estar nadando. Então, de uma certa maneira, eu falei assim, não, eu vou continuar nadando mais um pouquinho, porque eu encontro no Diogo nas competições. Sim. Então, 2003 foi mais ou menos assim, e a empresa foi se estabelecendo, e o nosso namoro foi ficando cada vez mais sério. E aí, eu queria continuar nadando por causa dele, e aí eu fui para os Estados Unidos em 2004 para fazer um treinamento lá com a equipe dele. E já tinha fundamos a empresa em 2004, alugamos uma casa ali no Vila Ema para fazer realmente assim, né, ter um espaço para fazer a confecção. E a empresa começou
E eu continuei nadando, entendeu? Meus planos de parar de nadar foram por água abaixo, digamos assim. E a empresa começou, o que eu falo assim, o que até inclusive foi muito bom para a empresa, porque o começo de empresa é difícil você ter os seus clientes. Como eu continuava nadando, os clientes estavam ali ao meu alcance. Então eu tinha muitos clientes que eu tinha essa facilidade. E aí em 2005 a gente já teve o nosso e-commerce internacional, porque as minhas amigas todas de fora queriam, né, que os maiôs dela não queriam esperar um ano para chegar no Campeonato Mundial, que era assim, elas compravam sunquinho de em um ano. O pessoal, a gente precisa se encontrar antes, onde que você vai estar? Aí a gente falou, não, tem realmente essa demanda, vamos fazer um e-commerce internacional. A gente fez um e-commerce internacional, isso em 2005, imagina. E a gente começou a mandar, né, para vários lugares do mundo. Então a empresa foi crescendo e eu continuei nadando. A minha mãe ajudou muito nessa parte aqui, né, de produção, nessa parte de organização das funcionárias e tudo mais, né? Começou com uma, depois 2, 3, 4, vai crescendo, né? Mudamos de prédio, compramos um prédio próprio, e aí a empresa foi crescendo até eu parar em 2012, realmente. A gente desenvolveu, né, outras linhas, além da moda natação, né, moda praia, moda casual. E aí, como toda empresa, você tem que ir sempre crescendo um pouquinho para você sobreviver. E isso, de uma certa forma, foi natural, né? A minha mãe deu essa, digamos assim, retaguarda. Eu estava nadando e depois estava vendendo. E depois que eu parei, né, mergulha de cabeça. A gente conseguiu o licenciamento das Olimpíadas de 2016, que foi muito legal. Então, eu parei em 2013, né? Engravidei em março de 2014. 4 dias antes da Loise nascer, a gente teve a resposta que a gente ganhou o licenciamento das Olimpíadas. Então, em 2015, a gente trabalhou muito para entregar, né, todos esses produtos para as Olimpíadas de 2016. E aí a vida de empresário é assim, né? Tá sempre correndo atrás das coisas. E depois eu fui convidada para ir para Brasília para ser secretária nacional lá de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, para fazer essa parte realmente assim de trazer esse conhecimento de gestão e de quem entende do esporte para essa pasta, para tentar contribuir com o esporte brasileiro. E foi muito difícil de eu aceitar, digamos assim, esse convite, né? Eu nunca imaginei que eu poderia estar nessa cadeira, digamos, mas conversei com muitas pessoas, né? Não foi eles me cobravam uma resposta muito rápida, mas eu demorei 10 dias para dar resposta. Pessoal, assim, nossa, quando a gente faz esse convite, ninguém fala não. Eu falei assim, mas eu tenho uma vida, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, né? Eu tô trabalhando, né? Não preciso do salário, eu já tô trabalhando. Tenho 2 filhas pequenas, vou ter que desmontar minha vida aqui em São José dos Campos para ir para Brasília, né? Porque o pessoal falou, mas você foi para Brasília? Eu falei, óbvio, se eu tô trabalhando para isso, eu tenho que estar morando lá, né? Então, me mudei com a família inteira para lá. Para fazer algo também que eu não tinha conhecimento, né? Você tem conhecimento de gestão, mas não de gestão pública. Então foi uma certa forma de um ato de coragem, né? Vamos largar tudo que a gente tem aqui, vamos lá para tentar ajudar o esporte de alguma forma. E foi uma experiência maravilhosa, assim, foi uma experiência muito rica, que a gente conseguiu também entregar muita coisa. O pessoal fala, não é ruim trabalhar na gestão pública. Eu falei assim, olha, eu não fui para lá para reclamar, entendeu? Assim, se você vai para lá para falar, é burocrático, isso não funciona, isso demora, tipo, não tô indo para lá para isso, eu tô indo para lá, assim, eu tô indo para lá para fazer, tipo assim, eu sei que demora. Dentro do que demora, o que a gente pode fazer para agilizar? Isso aqui não acontece desse jeito, o que a gente pode fazer para que aconteça dessa forma? As pessoas não dão resposta, tá? O que a gente pode fazer para que as pessoas deem resposta? Então, você também traz de uma certa forma, o que você consegue, você imprime um ritmo, né? E as pessoas que trabalham lá, todo mundo, é gestão pública, ninguém quer trabalhar. Na minha secretaria eram 120 pessoas. Todo mundo dava raça. A gente saía de lá 8 horas da noite, às vezes quase todos os dias. Então, eu acho que é também muito do que a gente está se propondo a levar. Exatamente. Eu falo assim, que na verdade, pessoas iguais a você, e isso é uma das coisas que eu levo aqui também no podcast, levantou do seu lugar, do seu conforto, da sua possibilidade de manter a sua vida como está e melhorar, lógico, aqui, e foi desbravar um outro caminho que pode estar abrindo o caminho para outras mulheres, pessoas, outras com pessoas. E as pessoas falavam assim, olha, a gente às vezes sempre reclama que alguma coisa não tá bem. Agora que você tá tendo a oportunidade de ir lá e ajudar, né? Tipo assim, se você não for, outras pessoas podem ocupar esse espaço que pode, né? Enfim, eu não tenho nada contra os homens, né? Enfim, tem homens super capacitados, mas a gente tem essa oportunidade como mulher de ir lá, né? Independente do sexo, de fazer esse bom trabalho. E você tem que realmente, assim,
algumas pessoas trouxeram muito esse questionamento pra mim, sabe? Tipo assim, se você não aceitar, quem que vai entrar no seu lugar? Olha a oportunidade olha a chance que você tá dando pra outra pessoa que não entende de esporte tá lá. Então, isso me ajudou, assim, nas decisões, sabe? Mesmo eu não tendo essa experiência, digamos assim, de gestão pública, de assumir um compromisso. E, assim, quando a gente é comprometido, a gente aprende rapidinho. No segundo mês, o pessoal fala, nossa, você já sabe muito mais que todo o povo que veio antes, que, entendeu? Às vezes não tinha nenhuma experiência também. Então, é né? importante esse interesse, né? De realmente fazer algo pelo esporte. Gente, já tô levando o Pito ali pelo olhar, eu já vi, mas nossa conversa, se deixar, vai estendendo. Tem muito assunto, tá? né? Mas eu quero te agradecer toda essa informação. Eu acho que dá uma luz para quem estiver pensando em ir para a área do esporte. Quem precisar de alguma orientação, ela já sabe quem vai procurar, que ela Pode ajuda. Com a gente. Talvez ela se não tenha o tempo, a gente não sabe, a gente indica alguém que saiba, entendeu? É exatamente isso, mas você tem a vontade de fazer. É isso que faz diferença. É eu quero de verdade, como cidadã, te agradecer a posição que você seguiu, mesmo não sendo a tua área, e mostrar que a gente pode fazer sempre melhor. Sempre. O nosso melhor pode não ser o melhor do mundo, mas é o seu melhor representando a gente, né? É isso, eu acho que... E eu falo assim, quem tá de fora, é muito fácil criticar, né? Outro dia me pediram uma opinião aqui sobre a gestão de São José dos Campos. Eu falei assim, depois que a gente tá do lado de dentro, a gente vê a dificuldade que é de fazer algumas coisas, de algumas mudanças acontecerem. Então, e hoje é muito... E sempre foi um pouco, né? Fácil de você apontar o dedo, de você olhar com um julgamento um pouco superficial. E a gente precisa realmente, às vezes, dar esse passo e ter essa coragem de fazer algo, assim, pode ser que não seja o melhor do mundo, né? Mas você está se propondo, pelo menos, a fazer um pouquinho a mais, não é se comparar, igual eu falo assim, eu torço, né? Pelo menos você trazer... E você também leva muita coisa, você também aprende muita coisa, né? A você querer que funcione, você faz um diagnóstico, ó, isso aqui pode melhorar um pouquinho aqui, isso aqui pode melhorar um pouquinho ali, isso aqui pode fazer um pouquinho mais aqui. Não é, acho que só em comparação. E o importante é você trazer o resultado para a população. Eu falo assim, o importante é que, assim, quantas crianças foram beneficiadas com o que a gente fez, né? O propósito é esse, é o impacto que você gera na vida das pessoas. Então, a gente, por exemplo, reativou o GEBS, que é os Jogos Escolares Brasileiros, que não acontecia há 17 anos, então em 2000, inclusive, né, até no ano ainda, pós-pandemia 2021, foram crianças de todos os estados brasileiros, 5.000 crianças, né? Cada equipe era formada por 232 jovens, né, de 12 a 14 anos, do Amazonas, do Pará, do Acre, crianças que nunca tinham tido a possibilidade de viajar. Teve criança que pegou canoa por 3 dias para chegar na capital, Manaus, para poder ir, porque as competições foram no Rio de Janeiro. Sim. Então, isso foi tipo algo que o nosso, né, nosso direcionamento, né, do esporte escolar ser fortalecido, e a gente conseguiu entregar. Então, isso que, assim, a experiência que essas crianças tiveram nos jogos escolares, ela não tem preço que pague, né? Esse esforço que é feito, que é um esforço, né? Muito recurso é investido, mas que você tem um retorno. Então, acho que... pode ter certeza que fez diferença na vida de muita criança, né? Isso aqui é legal, Foi só falar, você poderia ter feito mais? Eu falo, sempre a gente pode fazer muito mais. A gente faz o que consegue. Mas falta tempo, falta recurso, falta um monte de coisa, mas pelo menos o que você pode fazer com aquilo que você tem da melhor forma, isso faz a diferença mesmo. Fabiola, obrigada, doutora Érica, obrigada pelo seu tempo, imagina. pelo seu esforço. Sei que não é fácil, sua agenda é meio corrida. Mas obrigada mesmo, tá? Agradeço muito. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Beijo. Obrigada. Beijo.